Eu tava meio sumida aqui, né? Porque eu tirei esse tempinho pra Deus, pra minha mãe e pra mim. Então, eu ainda tô nesse tempo, mas eu decidi gravar esse vídeo aqui pra vocês rapidinho. Tenho tido muitas experiências com Cristo nesse tempo, né? Revelações. E eu vou, se Deus quiser, contar tudo isso pra vocês. Mas não dá pra contar aqui, né? Porque sob perdão, um monte de experiências assim fortes que eu queria compartilhar com vocês. Mas não dá pra compartilhar nesse vídeo, porque senão vai ficar muito longo, né? Esse vídeo que eu senti assim de gravar pra vocês foi sobre os pais. Quanto tempo você tem? Qual foi a última vez que você separou um tempinho pra ficar com seus pais? Qual foi a última vez que você deu um abraço no seu pai, na sua mãe? Qual foi a última vez que você disse eu te amo? São coisas assim que são importantes. Deus, quando ele falou na Bíblia, nos 10 mandamentos, e também no novo mandamento que Jesus deixou, né, que na verdade ele veio só para aprimorar, né? Só para aprimorar a lei, ele não anulou a outra. E ele ainda reafirmou isso no Novo Testamento, que honrar pai e mãe é uma coisa que não tem... Ele não colocou assim, ele colocou assim no mandamento. Honre seu pai e sua mãe, para que te prolongues teus dias na terra. Ou seja, ele colocou, é o único mandamento com promessa. Então ele coloca assim, ele não colocou assim, por exemplo, honre seu pai e sua mãe, a não ser, exceto por aqueles pais que são assim, assim, assado. Não. Ele colocou todos os pais. Então não importa quem foi seu pai, quem foi sua mãe. Você tem que honrar eles. Tem que orar. Ele fala também, aquele que não tem cuidado dos seus, negou a fé e é pior do que o infiel. Ou seja, é pior daqueles que não creem em Cristo, que estão no mundo. Então, são vários versículos pesados que ele fala sobre quem não honra o seu pai e sua mãe. Tem um versículo também que fala assim, aquele que amaldiçoa o seu pai e sua mãe, apagar-se-á sua vida em negras trevas. E fora muitos outros versículos, né? Mas o que eu quero frisar aqui é isso. Quanto tempo você tem dedicado para cuidar deles? Quanto tempo você tem dedicado para criar um vínculo com eles? Porque eu, por exemplo, eu cresci num meio cristão, eu cresci escutando minha mãe falar da Bíblia, falar de Deus. Então eu sabia, eu cresci num ambiente assim, eu sabia que escutava falar dele o tempo todo. E ela não mostrava isso só com as palavras, ela mostrava isso com as ações na prática. Então eu sabia quem era ele, eu conhecia de ouvir falar, não conhecia pessoalmente ainda, né? Aí fui crescendo e infelizmente escorreguei na minha adolescência, que eu costumo falar aborrecência, que olha, eu tenho que tirar o chapéu pros pais nessa hora, porque em todas as horas, né? Mas especialmente na adolescência, meu Deus do céu, haja paciência para aturar, né? Porque é um período mais confuso do ser humano, né? Você não é criança, mas você também não é adulto. Então, e você tá conhecendo, tá tendo várias experiências, tá conhecendo coisas novas. Então fica tudo meio confuso na nossa mente. E a gente acaba fazendo muita, entristecendo muito. Claro que não são todos assim, graças a Deus, mas tem muitos assim, né? Que a gente acaba descontando essas frustrações que a gente passa e etc e tal nos nossos pais. E foi isso que eu fiz, né? Eu dei muito trabalho para minha mãe na minha adolescência.
até no início da fase adulta. Mas depois eu tive uma experiência com Cristo e ele me resgatou da morte, né? E graças à minha mãe e os joelhos dela, orando sempre, e eu sou muito grata a ela por isso e por tudo, né? E quando ele me resgatou, uma das primeiras coisas, a primeira coisa que ele fez foi restaurar esse vínculo entre eu e minha mãe. E foi muito bonito isso. A gente foi construindo, eu renunciando de um lado, ela renunciando de outro, pra gente construir uma amizade. Hoje ela é minha melhor amiga, não tem nada da minha vida que ela não saiba. E ela também me conta várias coisas que ela passou e etc e tal. Então, é uma amizade muito forte que a gente criou ao longo dos anos. Uma construção de confiança, uma construção de amor. Então, é isso que eu queria passar para vocês aqui nesse vídeo. Para vocês construírem uma relação com seus pais, querer saber da vida deles, o que eles gostam, porque eles deram tudo deles pra gente. A nossa mãe carregou a gente 9 meses na barriga, passou pelo parto, o pai também acompanhou tudo isso, então participou, né, da vida e etc. Os pais são muito importantes na nossa vida. Então nós temos que orar, cuidar deles, eles merecem, porque a gente também não sabe quanto tempo nós vamos ter com eles. Então, para que a gente não se arrependa no futuro, poxa, eu poderia ter falado isso, eu poderia ter feito isso com a minha mãe, eu poderia, sabe, aquele e se eu tivesse feito isso, e se, em vez da gente ter essa preocupação no futuro, por que a gente não aproveita e faz isso agora, no presente? Declara o seu amor por eles no presente, antes que seja tarde demais. Então esse vídeo é para isso, para falar para minha mãe que eu amo muito ela. Todo mundo sabe as declarações que eu faço para ela, e eu não gosto muito de ficar me declarando só em datas comemorativas como o Dia das Mães, porque Dia das Mães para mim é todo dia, né? E eu não gosto só nesses dias. Eu falo pra ela toda hora, eu já falei que te amo hoje, manhã. e tudo isso. Então, esse meu vídeo hoje é pra falar isso. Amem seus pais. Se você não tem uma boa relação com seus pais, ou por causa de N motivos, ore por eles. Ore. Construa essa amizade. Mesmo que lute por isso. Lute. Porque eles, se a sua mãe não te abandonou, ou seu pai não te abandonou, ou se a mãe te deu a vida, isso é muito importante. E antes disso tudo, Deus fala para honrar. Então, se é um mandamento de Deus, a gente tem que fazer. Então, honre seu pai e sua mãe, coloque um sorriso no rosto de Deus, porque Ele ama, né, os filhos que fazem isso, porque está honrando a Ele. Né? O pai e a mãe, eles têm um dom assim, principalmente a mãe, né? Eles têm um dom assim de muito aguçado que Deus colocou neles. Então, às vezes Deus mostra as coisas que estão erradas nas nossas vidas para eles. Então a gente tem que ter, quando o seu pai e sua mãe chegar e te repreender por alguma coisa, é porque ele sabe o que ele está falando. Ele sabe o que ele está falando. Ele tem mais experiência que você, então tenha respeito para escutar o que ele tem a dizer, para respeitar a autoridade que Deus deu. Então é isso, gente. Depois eu vou contar para vocês a experiência que Deus tem dado e tudo que Ele tem falado nesse tempo. E que Deus abençoe vocês, e oro para que todos que estejam escutando esse vídeo possam ter possam criar esse vínculo com seus pais, amar eles como eles merecem e agradecer a eles por tudo que eles têm feito na nossa vida.
a gente possa ajudar eles na velhice. Quando eles vão ficando velhos, vão sentindo dor. Muitos não falam, né, porque não quer dar trabalho, como minha mãe. Eu tenho que dar uns puxão de orelha. Eu falo para ela que eu me tornei mãe, a gente trocou de papel. Eu sou a mãe e ela é a filha. Então, às vezes eles precisam, principalmente os idosos, né, eles precisam de uma massagem, porque sentem muita dor. Então, eles precisam dessa nossa companhia. Eles vão virando uma criança adulta, cheia de experiência, né? Então, vamos ter esse cuidado com eles, porque eles merecem. Tá bom, gente? Um beijo e até o próximo vídeo.